projeto Sequence, a gente vai começar a criar uma conexão com o banco de dados. Todo o código relacionado ao banco de dados deve estar no pacote DAO. Então vamos trabalhar primeiro no nosso Base DAO. Eu não vou deixar ele genérico por enquanto, vamos deixar da forma mais simples possível. Eu vou apagar esse código que estava aqui e vou criar uma classe comum. Nessa minha classe Base DAO, eu preciso criar e manipular uma conexão com o banco de dados, connection com, ela começa com null. Eu preciso, para conectar com o banco de dados, eu preciso de um string de conexão, que é a URL. Na URL eu vou dizer como conectar com o meu banco MariaDB, e o padrão da URL do MariaDB é jdbc, mariadb, //. Em seguida eu vou colocar o endereço do host, pode ser um endereço IP de onde está o banco de dados. No nosso caso, a gente está trabalhando na nossa máquina, então a gente não precisa colocar IP, a gente coloca localhost, que é o mesmo que o IP 127.0.0.1 que vocês vão aprender em redes de computadores. Por fim, a gente precisa indicar a porta em que o MariaDB está esperando uma conexão. Por padrão, ele espera a conexão na porta 3306. Como a gente não alterou essa porta durante a instalação, a gente vai seguir o padrão. Também é importante passar para o banco de dados, ao fazer essa conexão, o nome de usuário. Nós estamos trabalhando com o usuário que a gente criou numa das videoaulas anteriores, que foi o usuário PO-2023. Em seguida, a gente vai precisar enviar a senha. A senha é melhor matéria. Lembram-se? Melhor matéria. Agora a gente vai ter que criar o método getConnection. Public connection getConnection. Professor, e esse erro aqui em connection? É porque essa classe ela não foi importada. Inclusive eu vou tirar esses imports aqui, que eu ainda não estou usando eles. Depois a gente vai começar a usar ou reimportá-los. Mas por enquanto eu vou clicar aqui, o meu Eclipse vai me dar a opção de importar java.sql.connection. Vou importar, ok, é isso que eu quero importar. Agora eu preciso criar uma conexão, mas eu só vou criar uma conexão se não existir nenhuma conexão, se o meu objeto connection for null. Professor, eu preciso colocar aqui null, por padrão ele não começa com null? Não precisa colocar, eu coloquei só para mostrar opções de como deixar o código mais claro. Então a primeira coisa que eu vou verificar aqui é se com igual a null. Se ele for igual a null, eu vou ter que criar uma conexão. Se não, eu simplesmente retorno com. Se ele for igual a null, eu vou invocar o método getConnection da classe DriveManager. Então, com vai receber DriveManager.getConnection. Eu preciso passar alguns parâmetros para o método getConnection de DriveManager. Eu vou passar a URL, eu vou passar o usuário e eu vou passar a senha. Lembrem-se que eu preciso importar minha classe DriverManager. Agora sim eu vou conseguir importar corretamente, que ela fica na classe java.sql. E agora sim, eu criei a conexão, eu vou retornar essa conexão. Observe que o meu código está dando erro. Esse código ele está dando erro porque esse método getConnection ele pode disparar uma exceção do tipo SQL exception. Uma exceção é algum comportamento inesperado que pode acontecer no código Java. Por exemplo, se você está invocando o método getConnection do DriverManager, seu objetivo é conectar com o banco de dados. Mas, por exemplo, a sua URL pode estar incorreta porque o driver não achou nenhum banco de dados nesse endereço, que é o localhost, mas poderia ser um IP de um computador qualquer na rede. O seu usuário pode estar errado, a senha pode estar errada. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, essa conexão não vai conseguir ser estabelecida. Então o Java ele vai indicar que houve uma situação inesperada.
em vez do meu getConnection me retornar verdadeiro ou falso, para indicar que houve algo inesperado, ele precisa retornar a conexão. E aí ele iria me retornar uma conexão null. Em algum momento eu poderia tentar usar essa conexão null e aí eu teria uma exceção do tipo null pointer exception. Então, para evitar que os erros se acumulem, o meu getConnection ele vai disparar uma exceção do tipo SQL exception. Existem vários tipos de exceção em Java que depois dessas aulas de banco de dados eu vou formalizar esse conteúdo para vocês, mas eu quero começar ensinando a vocês na prática. Esse tipo de exceção, SQL exception, ele é um tipo de exceção que precisa ser verificado em tempo de compilação. Isso é muito bom, porque eu já estou vendo que pode ocorrer algum problema na execução desse código e eu tenho como tratar esse problema. Se eu clicar aqui, o Eclipse vai me dar duas opções para tratar esse problema. A primeira opção é o Add Throws Declaration, que significa que na verdade eu não vou tratar. Se eu clicar aqui, eu estou dizendo que a exceção que for disparada, esse meu método aqui, getConnection, vai disparar novamente. Então ele vai jogar o erro para o chamador. Se eu criar uma classe principal que tem um método main e que vai invocar esse getConnection, minha classe principal vai precisar tratar essa exceção, porque não foi tratada aqui no getConnection. Para eu tratar essa exceção, eu preciso vir na segunda opção, Surround with try-catch. Significa que eu tentarei executar esse código. Caso alguma exceção seja disparada, o meu código Java vai ser direcionado para esse trecho aqui, o catch. E aqui eu posso fazer qualquer coisa, eu posso tentar trocar o usuário, tentar trocar a senha, ou eu posso simplesmente mostrar esse erro aqui em detalhes para que o usuário tente corrigir o problema ou alguma coisa do tipo. A grande vantagem das exceções é que o seu programa não vai quebrar, não vai parar de funcionar. Ele pode até se comportar de forma não usual, mas ele vai finalizar a execução dele. Então, de alguma forma, eu vou inclusive retornar uma conexão, porque eu vou conseguir chegar aqui no fim desse código. Podemos salvar esse trecho de código da forma que ele está aqui. Só mais um detalhe sobre a exceção. Nós, programadores, podemos criar nossas próprias exceções. Então, mais uma vez, na aula sobre exceção, eu vou detalhar tudo isso para vocês. Hoje, nós estamos trabalhando com um método que pode disparar uma exceção, então a gente vai tratar essa exceção com try-catch. Eventualmente, além do try-catch, eu ainda posso ter mais um trecho de código aqui, que também na aula de exceção eu vou detalhar para vocês. Nesse momento, o que nos importa é conectar com o banco de dados. Então, eu vou salvar essa classe BaseDAO, e nós vamos construir aos poucos e ir testando em todos os momentos. Portanto, eu já vou criar aqui no meu DAO uma classe que eu vou chamar de teste. Ela vai ter o método main. E o que eu quero nessa classe é apenas testar o meu BaseDAO e ver se ele consegue conectar com o banco de dados. Então, eu vou criar um objeto aqui, BaseDAO, recebe new BaseDAO. E vou dar um systemout println para imprimir a minha conexão na tela. Então eu vou imprimir aqui DAO.getConnection para ele imprimir na tela a minha conexão. Vamos salvar, tentar executar esse código aqui, run as Java application. Percebam que mesmo que eu tenha usado o try-catch, ele disparou uma exceção. O meu código não quebrou, ó, vejam que inclusive ele retornou aqui minha conexão no fim foi uma conexão nula, mas ele mostrou que houve um problema na execução. Ele não encontrou um driver que possa conectar com o banco de dados MariaDB. O que é isso? JDBC, como eu havia antecipado para vocês, é uma API, é um conjunto de interfaces, de definições que o pessoal responsável pela linguagem Java definiu, informando todos os métodos que as classes que conectam com os bancos de dados deveriam ter. Por que eles definiram isso por meio de uma API? Porque cada fornecedor de banco de dados vai permitir que a conexão com o seu banco de dados aconteça de uma forma diferente. Conectar com o banco de dados Oracle é de uma forma, conectar com o banco de dados SQL Server de outra, MariaDB de outra forma e assim por diante. Então, para padronizar o desenvolvimento, o pessoal do Java definiu os métodos, suas assinaturas, seu cabeçalho, para que qualquer programador, desde que invoque aquele método, consiga conectar com o banco de dados.
E isso tira inclusive a responsabilidade da linguagem Java ter que escrever como conectar com cada um desses bancos de dados. Cada fornecedor de banco de dados vai te fornecer o que a gente chama de driver de conexão, que é na verdade um connector J, é um connector Java que tem o código, a implementação da API JDBC para conectar com o respectivo banco de dados. Como é que eu vou pegar esse conector de banco de dados? Você vai vir aqui no Google, aí você vai digitar connector J MariaDB. Você pode acessar o primeiro item da sua busca, que vai dar certo. Aí quando você entrar no site do MariaDB, ele já te dá a opção de fazer o download do connector J do MariaDB. Você clica nesse botão de download e aí você vai ser redirecionado para essa janela. Lembre-se de escolher o produto, porque por default ele tem um conector para conectar via linguagem C. Mas você vem aqui, vai escolher o Java, eu estou trabalhando com Java 8, então Java 8 Connector, clico em download e vou baixar esse ponto .jar. No momento que eu baixar esse ponto .jar, eu preciso adicionar ele no meu projeto. Como eu ia dar essa aula e como eu já testei esses exemplos para poder fazer a aula para vocês, eu já baixei o conector, agora eu preciso acrescentar no projeto. Eu vou clicar com o botão da direita em cima do nome do projeto, vou em Build Path, configure Build Path, venho na opção Libraries, Add External Jar e eu vou escolher onde eu coloquei. Eu coloquei o meu jar no Sequence, Resource, ele poderia estar em qualquer lugar do seu computador, não há problemas. E aí eu defini esse jar aqui no meu projeto. Eu vou aplicar e fechar. E agora nós vamos tentar executar de novo essa classe teste. Run as Java Application. Percebam que não foi disparada nenhuma exceção e aqui está o toString da minha conexão. Eu tenho agora uma conexão com o banco de dados. A partir do momento que eu tenho uma conexão com o banco de dados, eu posso começar a inserir, listar, acessar coisas no meu banco de dados. Portanto, agora vamos começar a criar a primeira classe. O que há de mais simples para a gente adicionar no banco de dados é uma pessoa. Então a gente vai precisar criar o nosso pessoa DAO. No nosso pessoa DAO, nós vamos precisar receber um pessoa VO, que é a pessoa que nós vamos adicionar no nosso banco de dados. E nós vamos criar um método para inserção no banco de dados. Public void inserir. E o que eu vou inserir? Se eu estou trabalhando na classe pessoa VO, eu só posso inserir pessoas. Vou receber como parâmetro um pessoa VO, que eu vou chamar de VO, e eu preciso inserir esse pessoa VO no meu banco de dados. Vamos importar aqui a classe pessoa VO. Professor, por que você colocou esse atributo? Só porque eu estava falando do pessoa VO. A gente vai precisar somente aqui desse parâmetro para inserir uma pessoa VO. Para poder inserir ou fazer qualquer atividade no banco de dados, a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma conexão. Então, com recebe get connection. Professor, de onde vem esse método get connection e essa com? Vamos fazer o pessoa DAO extends base DAO. Assim nós já temos uma connection com e nós temos o método get connection. A partir do momento que eu tenho uma connection, agora eu preciso criar o que eu chamo de prepared statement, que é onde eu vou inserir o código SQL para poder fazer alguma coisa no banco de dados. Eu vou criar um prepared statement ptst. Vamos importar. Prepared statement de java.sql. Sempre que vocês trabalharem com banco de dados, vocês vão importar coisas de java.sql, que é a API JDBC. Então vou criar uma prepared statement com ponto prepared statement
e eu preciso passar string com meu SQL. Então, antes disso, a gente precisa criar um string SQL, que a gente vai definir qual é o código SQL que a gente vai usar para inserir alguma coisa no banco de dados. Para inserir alguma coisa no banco de dados, a gente precisa usar o comando insert, a gente precisa informar em quem a gente vai inserir, insert into pessoa, tabela pessoa, e o que a gente vai inserir. Eu vou inserir em pessoa nome, vírgula, CPF, vírgula, e-mail, vírgula, telefone. Professor, e o ID? Lembram-se que o ID a gente configurou o nosso banco de dados para que ele insira automaticamente um ID. Vai ser gerado automaticamente e vai ser incrementado de 1 em 1. Então eu vou inserir nome, CPF, e-mail e telefone na tabela pessoa, e os valores que eu vou passar são exatamente interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. O que são essas interrogações? Eu estou criando uma prepared statement. Então eu vou passar o SQL, eu não sei ainda quais são os valores, porque os valores vão vir dentro desse objeto. A gente vai configurar para que esses valores sejam inseridos quando eu receber esse objeto e quando esse método estiver executando. Então, para fazer isso, eu venho aqui e vou começar a inserir ptst.set. O primeiro é um string, né? Então, set string, que eu preciso colocar o meu nome. O parâmetro é o primeiro parâmetro, 1, e o valor que eu vou passar é exatamente vo.getNome. Depois eu venho ptst.set, próximo é o CPF, também é um string, é o segundo parâmetro, e eu vou puxar ele de vo.getCPF. Em seguida, ptst.set string. Vejam que eu estou inclusive colocando o método errado, é o set string. Apagar aqui. O índice é o terceiro índice, e o valor que eu vou colocar agora é o e-mail, vo.getEmail. E por fim o telefone, ptst.set string é o quarto parâmetro, e o valor é vo.getTelefone. Acho que essa classe está desatualizada. Vamos aqui no nosso pacote vo, pessoa vo, e vamos adicionar o private string telefone. Além disso, a gente vai criar métodos gets e sets. Agora sim, a gente pode finalizar a nossa classe pessoa DAO. Detalhe, esse código todo aqui está em vermelho porque qualquer trabalho que eu for fazer com banco de dados, eu posso ter uma exceção disparada. Então eu preciso cuidar dessa exceção. Vamos fazer aqui o surround with try-catch. Não só aquela parte de código, essa daqui também precisa ficar toda encapsulada pelo try-catch. E para finalizar o nosso código, a gente precisa executar a nossa prepared statement, pst.execute. No momento que a gente executar, agora sim a gente vai inserir algo no nosso banco de dados, seria na classe pessoa. Observem que ao longo da nossa aplicação, a gente nunca vai inserir uma pessoa, mas para a gente inserir um funcionário, a gente precisa inserir dados na tabela pessoa e na tabela funcionário. Para a gente inserir um gerente, a gente precisa inserir dados na tabela pessoa, na tabela usuário e na tabela gerente. Então a gente precisa sempre inserir alguma coisa em pessoa. Por isso que é importante fazer esse pessoa DAO. Só como teste, eu vou tentar inserir alguma coisa aqui dentro de pessoa. Pessoa DAO, DAO2, recebe new, pessoa DAO. Para inserir alguma coisa dentro de pessoa, eu preciso criar um pessoa view. Pessoa view
VO recebe new pessoa VO. Agora eu vou começar a inserir. Mas antes eu vou importar o pessoa VO aqui para minha classe teste. Vou colocar os dados aqui dentro, VO.set CPF 123.321.123-25 VO.set e-mail dudu@email.com VO.set nome Dudu e VO.set telefone 123-321-123 e o DDD é 84. Vamos salvar. Tá dando esse erro porque eu não consigo instanciar a pessoa VO, visto que pessoa VO é uma classe abstrata. Então, para exemplificar, vamos usar um funcionário. Como funcionário é uma pessoa VO, todos os dados que existem em pessoa VO existem em funcionário. Então, eu posso me apropriar aqui da classe funcionário para inserir alguma coisa em pessoa VO sem problema nenhum. Vocês já vão ver até antecipar um passo de quando eu for inserir em funcionário, eu vou ter que inserir em pessoa e depois inserir uma tupla correspondente em funcionário para completar as informações. Mas vamos por partes. Vamos ver se a nossa inserção funciona. DAO2 ponto inserir. Eu espero uma pessoa VO. Eu tenho aqui uma pessoa VO, que é o meu VO. Vamos salvar e vamos executar a nossa classe teste novamente. Eu vou até comentar essa parte porque é desnecessário. Vamos executar run as Java application. Excelente, nós ainda obtivemos um erro porque a gente não selecionou o banco do banco de dados. Vejam aqui que na conexão, no meu base DAO, eu coloquei na URL, o localhost, qual era a porta, mas eu não indiquei qual era o banco de dados que eu quero conectar. Eu quero me conectar ao banco de dados sequence. Só o banco de dados sequence tem acesso àquela tabela. Vamos novamente. Run as Java application. Não obtive nenhum retorno. Isso significa que provavelmente meu comando SQL foi executado e foi inserido alguma coisa dentro de pessoa DAO. Vamos verificar aqui no banco de dados. Vamos conectar aqui com o meu banco de dados. MySQL -u PO-2023 -p melhor matéria. Use sequence. Estou usando o sequence. Agora eu vou select asterisco from pessoa. Eu vou selecionar todos os campos, todas as colunas da tabela pessoa. De fato, ó, ID1, nome Dudu, CPF aquele que a gente formou e o e-mail esse daqui. Telefone também foi informado e de fato a gente conseguiu inserir no banco de dados. Vamos agora aprender a remover esse registro de pessoa, que quando a gente for trabalhar com pessoa, na verdade vai ser por meio de da inserção de outras coisas, né? Ou funcionários, ou responsáveis, ou gerentes. Então vamos voltar aqui para a classe pessoa DAO e vamos agora criar o método remover. Public void remover. Remover quem? Eu preciso saber quem é a pessoa para eu remover. Agora, para remover, a gente vai seguir um padrão muito parecido. A gente precisa de uma conexão. A gente vai ter o SQL, vamos ter a prepared statement, try catch. Então, vou copiar esses passos aqui e a gente vai fazer as adaptações. Agora, o meu SQL não é um insert, é um delete from pessoa
where é para eu buscar. Então eu preciso buscar a tupla que eu vou deletar. Eu sei que eu vou deletar da tabela pessoa, mas eu vou deletar quando alguma condição for atendida. Eu vou deletar quando o CPF for igual ao CPF que eu vou passar como parâmetro. Geralmente a gente deleta por ID. Eu vou dar o exemplo aqui da deleção por CPF, mas quando a gente fizer o sistema como um todo, a maioria das nossas deleções vão acontecer buscando por ID, que é uma busca mais rápida que é o inteiro. Lembram que eu falei para vocês? Mas eu vou dar esse primeiro exemplo com CPF, depois vocês ficam responsáveis por criar o remover by ID. Vou até alterar esse método, remover by CPF. É um prepared statement, então eu preciso, além de passar o SQL, eu preciso setar o parâmetro. O meu parâmetro vai ser o CPF, é o meu parâmetro único. Vou deletar. Geralmente para um delete from a gente usa o execute update. Eu vou salvar e vamos testar aqui na nossa classe teste novamente. Já inseri uma vez, eu preciso dos mesmos dados, porque eu vou enviar aqui para minha classe pessoa DAO, também envio pessoa VO para o meu remover by CPF. Então vamos testar aqui DAO2, remover by CPF, e eu vou passar o meu mesmo VO que eu tinha acabado de inserir. Eu quero buscar esse CPF, se eu encontrar esse CPF eu quero remover. Vamos salvar e executar. Obtivemos um erro na nossa sintaxe do SQL. Vamos verificar aqui no pessoa DAO. Delete from pessoa where opa, não existe isso aqui não, esqueci de deletar, desculpa pessoal. Vamos salvar e tentar executar novamente aqui nossa classe teste. Run Java Application, não apresentou nenhum problema. Vamos voltar aqui para o nosso MySQL e tentar selecionar novamente. Vejam que o banco de dados informa empty set. Não há nenhuma informação nessa tabela. Essa tabela está vazia. Então, de fato, conseguimos deletar esse registro. Agora, vamos aprender a listar os itens de uma tabela do banco de dados. Então, vamos criar aqui o método public. Se eu vou listar, eu quero receber uma lista desses itens. Então, isso é um list. Listar. O meu list, ele não é um list qualquer, ele é um list de pessoa VO, que eu quero listar todas as pessoas. Então, vamos importar o list, vamos importar daqui a pouco também o array list, e a gente vai precisar trabalhar também com o result set, certo? A primeira diferença do list em relação aos demais é que nós não vamos trabalhar com prepared statement, nós vamos criar statements, que são mais simples ainda. Então, statement st, vamos importar aqui a classe statement. Ele me deu opções. Lembrem-se que eu estou trabalhando com banco de dados, o que eu for importar, eu vou importar de java.sql. Importei meu statement, agora eu vou alterar minha SQL. O que eu quero agora é selecionar. Select asterisco from pessoa. Eu quero selecionar todos os itens da tabela pessoa. Isso aqui é que vai para o meu statement. Eu vou precisar também de um outro objeto em Java, que é uma estrutura de dados de lista também, mas é um result set. Result set é de banco de dados, ele trabalha diretamente com as consultas de banco de dados. Vamos clicar aqui para importar java.sql, ok? É o meu result set. Result set rs vai receber st.execute query, que é justamente a consulta que eu quero executar. O resultado dessa consulta vem para esse result set, mas o que eu quero trabalhar dentro do meu código-fonte é com list, porque o list eu vou conseguir mostrar na interface, eu vou conseguir trabalhar, tem um conjunto de métodos para a gente trabalhar orientado a objetos. Já o result set não, o result set é coisa de banco de dados. Então a gente precisa transformar
esse result set num list. E mais uma vez, desde que a gente está trabalhando com banco de dados, a gente precisa encapsular isso dentro de um try-cat. Mas vamos supor que eu recebi o meu result set, agora eu vou precisar percorrer esse result set. Eu nem sei quantos elementos tem dentro dessa tabela, vou precisar percorrer o meu result set para que ao percorrer o meu result set eu monte o meu list a partir desse result set. Outro detalhe importante é que o meu ST precisa ser instanciado. Então vem de connection.createStatement. Agora sim eu vou ter um objeto do tipo statement. Colocar ele para dentro aqui do meu try e vamos então percorrer esse result set para poder montar o nosso list. Para percorrer eu vou usar um while. Como eu não sei quantos elementos existem no meu result set, eu vou invocar o while rs.next. Enquanto existir um próximo dentro do meu result set, beleza, existindo um próximo eu vou sair percorrendo. Só colocar tanto a declaração do statement quanto a declaração do result set aqui para fora do try. Eu tiro essa declaração daqui e daqui. rs.next, corrigindo aqui. Esse meu while todinho, ele precisa estar dentro do try também. Outra coisa é que eu preciso criar um array list, mas não é um array list qualquer. Ele é um list de pessoas, pessoa view. Eu vou chamar ele de lista de pessoas, mas vai receber um new array list pessoa view. Estou me aproveitando do polimorfismo de inclusão. Todo array list é também uma lista. Eu preciso importar o meu array list. Pessoa view é com O maiúsculo, corrigindo. E aqui eu estou invocando o construtor. Perfeito. Agora eu vou percorrer esse result set, tirar os dados de cada elemento desse result set e vou colocar dentro de uma pessoa específica para eu poder adicionar essa pessoa numa lista de pessoas. Então também preciso de uma pessoa. Pessoa view recebe new pessoa view. Percebam que agora a gente está começando a fazer um pouco mais de código. O JDBC ainda não é a melhor biblioteca para se trabalhar com banco de dados. Eu trabalho com banco de dados utilizando um framework de mapeamento a objeto relacional chamado Hibernate, que ele simplifica muitas dessas tarefas para nós programadores. Mas é uma ferramenta a mais que vocês precisariam aprender. Então eu vou abstrair, não vou trabalhar com vocês o Hibernate, porque ele tem o peso dele na parte de configuração. Eu vou ensinar essa parte de JDBC que já vai ser bem útil para vocês na disciplina de banco de dados e também aqui para a gente concluir nosso exemplo. Então, mais uma vez, eu não posso criar uma pessoa view. Então, como exemplo aqui, eu vou criar um funcionário. Depois nós vamos refatorar nossas classes para fazer tudo funcionar como a gente precisa, certo? Não se preocupem com isso. Eu estou preocupado nesse momento em fazer vocês conseguirem acessar suas classes no banco de dados. Eu vou aqui importar o funcionário. No meu result set, o que eu vou fazer? Eu vou ler item por item. Então começo aqui rs, eu começo no meu funcionário view.set, eu vou alterar o CPF dele. Instanciei o funcionário, ele não tem nada no CPF, eu vou passar alguma coisa. De onde é que eu vou tirar? Eu vou tirar do que está dentro do result set, rs.getString. E aí eu passo para ele o nome da coluna que eu quero ler. Eu quero ler a coluna CPF. Da mesma forma, eu vou fazer view.set e-mail e eu vou receber de rs.getString e a coluna vai ser a coluna e-mail. Corrigindo aqui, string. View.set nome
vai vir de rs.getString coluna nome. E por fim, vo.set telefone vai vir de rs.getString da coluna telefone. CPF, e-mail, nome, telefone. E aqui sim, agora o meu result set, que está vindo do banco de dados, vem com ID. Então eu vou colocar vo.set ID. Eu não tenho o ID aqui em pessoa. Vamos lá, vamos corrigir aqui o nosso pessoa vo. Pessoa vo está sem ID. Private long, talvez. A gente não vai ter tanta informação no nosso projeto. Geralmente a gente trabalha com long do tipo objeto, certo? Vamos fazer assim, seguir o padrão long ID, criar os gets e sets, generate getters and setters, select, vamos lá. Agora, já que é um long, a gente vai receber esse resultado, rs.get long, vem da coluna ID e vem da coluna ID. A coluna tem que ser um string. Agora, perfeito. Seguimos o padrão, criamos um objeto vo. Agora, em cada interação do rs.net, a gente está criando um novo objeto vo. Na verdade, a gente está usando a mesma referência para colocar novos dados lá dentro, certo? Então isso não é legal. O ideal é que a gente criasse um novo objeto aqui, ó, em cada iteração dessa, que a gente vai precisar colocar esses diversos objetos dentro da nossa lista de pessoas. Agora sim eu faço pessoa.add e aí eu vou adicionar o meu vo. Vejam que estamos aqui usando orientação a objetos pura. A gente está trabalhando com banco de dados, mas a gente está trabalhando com referências, a gente está criando objetos, a gente está trabalhando com os métodos dos objetos, alterando estados dos objetos, fazendo várias coisas de orientação a objetos e se aproveitando do polimorfismo em todos os momentos. No fim, quando eu pegar o último registro, criar a última pessoa, adicionar essa última pessoa dentro da minha lista de pessoas, no final de tudo eu posso retornar minha lista de pessoas. Return pessoas. Agora sim eu estou satisfeito. Vamos voltar para a nossa classe teste. Eu não tenho ninguém no meu banco de dados, então primeiro eu preciso inserir meu pessoa vo. Depois de inserir, eu vou ver se de fato tem alguém lá. Eu vou pedir para vamos inserir dois. Eu vou criar um outro pessoa vo aqui. Vou alterar o CPF. Vou alterar o e-mail, Dudu3, vai ser Luiz Dudu e vai ter um outro telefone aqui. Vou inserir também este novo rapaz. E aí depois de fazer essas inserções, eu venho aqui no meu DAO2.listar. Vejam que o listar, ele me retorna uma lista de pessoas. Então, list de pessoa vo pessoas recebe DAO.listar. Vamos importar aqui o meu list. Esse list aqui já não é de banco de dados, é um Java útil. E agora nós precisamos percorrer essa lista para mostrar cada um dos itens que estavam dentro dela. Nós podemos percorrer essa lista de várias formas em Java, inclusive usando o iterator, tá certo? O for ele tem uma forma avançada de ser usado para listas, que dá para usar de pelo menos uns 4 ou 5 formas diferentes. Eu gosto e acho bem simples essa que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já fizeram algum for assim, mas eu vou percorrer uma lista. Eu tenho pessoas vo dentro da minha lista,
Cada item da minha lista vai ser um pessoa VO que eu vou chamar de VO. E a minha lista que tem esses itens pessoas VO é a lista pessoas. Agora aqui eu vou trabalhar sempre com meu pessoa VO. Eu não posso repetir essa variável, tá certo? Nem aqui. VO2, isso aqui vai ser o meu VO3. Então aqui dentro, estou percorrendo essa lista de pessoas, em cada item eu estou tirando e colocando dentro desse objeto VO3. Então posso chegar aqui tranquilamente, system.out.println, e aí eu vou invocar automaticamente o método toString do VO. E agora eu vou mostrar todos os itens que eu vou recuperar no meu banco de dados. Então, vamos lá testar. Run as Java Application. Então vejam que encontrei um funcionário VO com salário 0 e encontrei o outro funcionário VO com salário 0. Vamos pegar o nome desses funcionários só para vocês verem que são diferentes. Então VO.get nome desses funcionários. Testar novamente. Run as Java Application. Agora sim, eu peguei o Dudu e o Luiz Dudu. Dudu e Luiz Dudu. Mas professor, por que tem 2 Dudu e 2 Luiz Dudu? Ora, eu executei 2 vezes esse código e a primeira parte dele é para inserir. Então a primeira vez que eu executei, que eu estava chamando aqui só o método toString, eu inseri esse Dudu e esse Luiz Dudu. A segunda vez que eu executei, eu inseri um novo Dudu e um novo Luiz Dudu. Vejam que o meu banco de dados ele tem 4 registros. Vamos ver aqui. Select asterisco from pessoa. Tá aqui 2 Dudu e 2 Luiz Dudu com IDs diferentes. Agora, para a gente finalizar essa parte de banco de dados com JDBC, a gente só precisa fazer a parte de edição, alterar o nome aqui do Dudu, por exemplo. Vamos voltar para a classe pessoa. Vamos criar um método public void editar, que recebe como parâmetro um pessoa VO. Aqui nós vamos criar uma prepared statement novamente. Então precisamos desse código aqui. Só que não vamos deletar, nós vamos fazer um update from pessoa, set nome igual ao que nós vamos passar como parâmetro, where id igual ao que vamos passar como parâmetro. Então eu vou alterar uma pessoa a partir de um certo id ou a partir de um certo CPF, mas no caso nós colocamos 2 Dudu e 2 Luiz Dudu, então vamos pegar pelo id para alterar um deles, por exemplo. Meu prepared statement é ok, set string, o primeiro ele vai receber o que eu passar em pessoa VO e o que eu passar como get nome. Vou pegar o nome da pessoa. Em seguida, no meu segundo prepared statement, eu vou passar como parâmetro o ID, get ID, e eu informo que é meu segundo parâmetro. E ele nem é um string, ele é na verdade um set long. Isso, ele é um long. Vamos lá, bem simples o editar. Vamos voltar para a classe teste. Não vou fazer mais essas adições. Vou tirar aqui as adições. Mas eu vou alterar 2 elementos da minha lista. Eu vou alterar o que tem o ID vo.set ID o ID 1 e vou alterar o que tem o ID 4. Só que o ID é long, então a gente precisa fazer new long 1 e new long 4.
o Dudu, então vou alterar esse nome, eu vou chamar de novo Dudu. O 4 é o Luiz Dudu, eu vou chamar de novo Luiz Dudu. Então vou chamar o listar antes, vou atualizar esses dados aqui. Para fazer esses dados serem pegos pelo banco de dados, eu preciso chamar DAO2 ponto editar, vou passar VO e eu vou invocar novamente passando VO2 e em seguida eu vou listar novamente. Receber pessoas, vai receber uma nova referência que vem do novo listar e eu vou listar novamente. Vamos executar run as Java Application. Disparou uma exceção, temos erro no nosso SQL. Vamos voltar para o pessoa DAO. Update. Opa, não é from pessoa não. Update pessoa. Set nome where ID. Ok, acredito que vai estar tudo ok. Testar novamente. Run as Java Application. Percebam que é importante a gente ficar fazendo novos testes a cada nova interação. Certo, deu no pointer exception porque ele tem algum ponteiro nulo, ele não está conseguindo acessar aqui na linha 77 o ID. Vamos voltar aqui para o teste. Eu criei o VO2, mas eu não estou invocando o VO2. Agora sim. Vamos testar novamente. Run as Java Application. Agora sim, Dudu, Luiz Dudu, e eu fiz a alteração novo Dudu. Perfeito! Agora sim vocês têm condições de fazer cada uma dessas operações básicas para cada uma das classes de vocês. Eu vou mostrar na próxima videoaula como é que a gente vai trabalhar agora usando essa herança aqui de pessoa DAO para funcionário e para usuário VO. Mas os métodos básicos vocês já têm condição de fazer nas classes de vocês que não tem herança e que já vai funcionar e conectar com o banco de dados. Na próxima videoaula, então, eu vou mostrar como trabalhar com essa herança e depois a gente começa a refatorar esse código para usar melhor a orientação a objetos. Nos vemos na próxima videoaula. Fiquem todos com saúde e paz.